caros e queridos alunos, mais uma edição do nosso Falando em Literatura. Agora é a vez do romantismo brasileiro. É necessário agora, no começo, fazer um esclarecimento. Eu vou seguir o que normalmente os manuais de História da Literatura fazem. Dividem o romantismo brasileiro em poesia e prosa. Tudo bem? Eu vou fazer da mesma forma. Nossas considerações sobre o romantismo serão, em primeiro lugar, dirigidas à poesia romântica. E, num segundo momento, falaremos da prosa. Tá legal? Dos romancistas, etc. Tá bom? No que se refere à poesia, acompanhe aqui, por gentileza, só para você ter uma ideia de como vai funcionar isso, Para efeito didático, a poesia romântica a poesia no sistema literário romântico brasileiro se divide em 3 fases, chamadas gerações nos manuais de literatura. Nós temos uma primeira geração chamada indianismo, uma segunda chamada mal do século, geração do mal do século, e uma terceira geração chamada condoreirismo, da poesia condoreira. Eu vou seguir a mesma orientação para fins didáticos. Embora haja autores que escreveram nessa época, que escreveram na época do romantismo e que não se enquadram em nenhuma dessas gerações, não entram em nenhuma dessas gavetas. Tá legal? Num momento adequado eu falo sobre esses autores. Tá joia, gente? Então vamos lá. Aí, ó, a primeira geração ou fase da poesia romântica brasileira, para efeito cronológico, são as décadas de 30 e 40 do século XIX, O século XIX tem os anos em 1800, tranquilo? Você sabe disso. Então, décadas de 1830 e 1840. Como características gerais, muito gerais, que aqui até certo ponto funcionam bem, nós temos um nacionalismo ufanista, uma espécie de culto da pátria, tá? E o que dá nome à própria geração, que é o que se chama indianismo, Poemas que se voltam para a cultura, para os hábitos indígenas, e que tem personagens indígenas, tudo bem? Então, tá legal. Vamos lá, quer ver? As obras do Gonçalves Dias, que é o único autor, conforme você viu ali, o único autor representativo, realmente representativo, porque o critério é esse, dessa primeira fase do romantismo brasileiro na poesia. Nós temos primeiros cantos, segundos cantos, cestilhas são estrofes de 6 versos, de Frei Antão, últimos cantos e os timbiras. Os timbiras é um poema inacabado, um poema épico, heróico, inacabado, que em parte foi perdido no naufrágio em que morreu, em que faleceu o Gonçalves Dias na costa do Maranhão. João, que fim trágico, pois é. E parte do poema foi junto com ele. É um poema inacabado, chama-se Os Timbiras. Os Timbiras é um nome, Timbiras, é o nome de uma nação indígena. Tem que decorar isso, João? Claro que não. Isso é só para você ter essa informação mínima. Tranquilo? Vamos lá. Aí, foi de propósito. Nos últimos cantos está o poema Ijucapirama. A gente vai ler um trechinho daqui a pouco, vai estudar um trechinho. O poema Ijucapirama, traduzindo, é o que morrerá com dignidade, ou segundo outros, o que morrerá para o bem da nação,
para o bem da nação. É o que se tem como tradução dessa expressão Tupi-Guarani. Legal? Eu não sei nada de Tupi-Guarani, gente, só eu li, é claro. Bacana? Vamos ver, ó. Primeiro, leremos aqui um poema ufanista. O que é ufanismo, hein, gente? Ufanismo é o nome que se dá a uma espécie de sentimento nacionalista extremado. Extremado. É uma supervalorização extremada do aspecto patriótico, da pátria e seus valores, da pátria e seus símbolos, e etc. A Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, é um poema conhecidíssimo, um dos mais conhecidos da literatura brasileira, um dos mais recitados da literatura brasileira, e você já ouviu falar, com certeza, né? Só por curiosidade, uma vez dando aula numa sala de um curso pré-vestibular gigante, não vou citar o nome, eu falei assim, moçada, vocês conhecem um texto cujo ritmo é esse aqui, ó, lararirarirarirarirarirarirará, lararirarirarirarirarirarirará, e alguém, possivelmente espirituoso, quis, creio que para fazer graça, eu sei qual é, né? E aí, essa batatinha quando nasce esparrama pelo chão, mas na verdade era minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. João, mas a melodia é a mesma. E você vai ver de onde advém essa melodia. Vem do seguinte, gente, ó, minha terra tem palmei onde canta o sabiá. São versos de 7 sílabas, chamados redondilhas, redondilhas maiores. Os de 5 sílabas chamam-se redondilhas menores. E esse ritmo, olha lá, ó, esse ritmo característico advém desses versos de 7 sílabas. Versos de 7 sílabas, que estão nesse poema e em outros tantos da literatura brasileira, também em algumas canções populares. Quer ver uma que você conhece? Estava à toa na vi, o meu amor me chamou. São também redondilhas maiores, versos de 7 sílabas. Legal? Então vamos lá. Ó. Você conhece? Minha terra tem palmeiras. João, por que Canção do Exílio? Porque o cara está fora, está longe, está exilado, está fora do país, longe da terra natal. E dessa distância sente saudades, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Repare que ele escolhe, né? A árvore e a ave como símbolos da pátria. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, aqui é no lugar onde se encontra, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, cismar, gente, não significa normalmente o que a gente pensa, né? Fulano é muito cismado, muito desconfiado, né? Fica cismando. Cismar significa também refletir, pensar, meditar, pensar consigo mesmo. Tudo bem? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Legal? Todo mundo conhece. Ressalto mais uma vez o metro de 7 sílabas das redondilhas maiores, que conferem esse ritmo cadenciado, fácil de decorar para esse poema. Legal? Vamos indo aí, vai me acompanhando. Escolhi agora um trecho do Ijucapirama, né? O que deve morrer para o bem da nação, ou que vai morrer glorificado, prestigiado, alguma coisa. Né? O pai, né? Vira para o filho e diz assim,
vira para o filho e diz assim. Repare também no metro marcante, ó. Lembra o ritmo de tambores, lembra o ritmo de tambores, assim, ó. Tu choraste em presença da morte, pum, pum, pum. Na presença de estranhos choraste, pum, pum, pum. João, isso é de propósito? Mas é claro que é, gente. Poetas não fazem as coisas à toa. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte. Cobarde é uma variação de covarde. B e V em português, né, às vezes se confundem. Bassoura, vassoura, subaco, suvaco, não é assim? Legal, ó. Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. O pai amaldiçoa o filho. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, uma sombra, um fantasma, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos onde possas a fronte pousar. É uma maldição, hein, gente? Que a teus passos a relva se torre, murcha em prados, a flor desfaleça, e o regato que límpido corre, mais te acenda o vesano furor. Suas águas depressa se tornem ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e terror, com nojo e terror. Sempre o céu como um teto incendido, pegando fogo, cresce e punja teus membros malditos, e o oceano de pó denegrido seja a terra ao ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento, manitos lhe não falem nos sonhos, bons espíritos, e do horror os espectros medonhos traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso, arco e flecha e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste. Tu, cobarde, meu filho não és. João, eu vou ler o resto desse texto. É um texto belíssimo, antológico, da fase indianista da poesia romântica no Brasil. Eu aguardo vocês para a nossa próxima edição, em que trataremos dos poetas chamados malditos, dos poetas do mal do século. Até a próxima edição. Obrigado, João Marcos.